Salve, salve, amigos da Jovem News. É com a trilha do Geraldo André, para não dizer que não falei das flores, que começamos a nossa participação hoje. Hoje nós vamos falar de mais uma injustiça que está acontecendo nesse país tão injusto que é o Brasil. É a injustiça do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele tem feito um esforço sobre-humano para viabilizar a questão da anistia. Inacreditavelmente, muitos bolsonaristas, pessoas da direita, têm criticado o governador Tarcísio, porque falando, ele quer ser presidente, ele está traindo o Bolsonaro. Não, ele está salvando a vida do Bolsonaro. Porque o que algumas pessoas não entendem, lógico que todos queremos, eu sou uma dessas pessoas, gostaria de ver o Bolsonaro reeleito presidente. Até pelas injustiças que ele sofreu, um mecanismo, etc., que agiu contra ele. Mas antes de ser candidato, ele precisa estar solto e vivo. O Bolsonaro tem, em virtude do cruel atentado que ele sofreu, mal explicado, mal investigado, problemas seríssimos de saúde, relacionados à facada, ao ferimento, sistema digestivo e tal, todo mundo acompanhou, nem sei quantas cirurgias o Bolsonaro sofreu em virtude daquele atentado, que aqui no Brasil vaza tudo. O Silas Malafaia foi barrado no aeroporto, 2 horas depois, tudo que tinha no celular dele estava na internet. O celular do Adélio Bispo ficou semanas, meses, anos na mão da Polícia Federal, até hoje não vazou nada, nenhuma informação. É a única investigação que não teve nenhum vazamento. Até o poderoso Alexandre de Moraes está tendo mensagens vazadas agora pelo Eduardo Tagliaferro, um ex-assessor dele que se refugiou na Itália. Agora, do Adélio Bispo, nada. Pensa num cara poderoso. Diz que ele é desempregado, quase que um sem-teto, mas não vazou nada. Tem o celular mais poderoso do mundo. Mas vamos voltar ao Tarcísio. Antes que o Bolsonaro possa ser candidato, lutar pelo restabelecimento dos direitos políticos, ele tem que estar solto e vivo. Porque o Bolsonaro, eu dizia sobre a saúde dele, se ele for encarcerado nesse momento, mesmo que seja numa base militar ou numa delegacia da Polícia Federal, lógico que a situação de saúde dele vai piorar. Temos o deputado Daniel Silveira, que é um super atleta, um homem de 1,90 m, só músculo. Teve um problema no joelho, quase morreu por infecção, uma cirurgia que ele teve que fazer no joelho. Por quê? Cadê o ambiente insalubre e tal? Além do que, tem algumas pessoas que têm um plano de colocar o Bolsonaro num presídio comum, na Papuda, lá em Brasília. Se acontecer isso, ele morre no primeiro dia, em virtude da simpatia que os presos têm por alguns políticos, que, ao mesmo tempo, nutrem ódio ao Bolsonaro. O Tarcísio fez um discurso recentemente falando sobre anistia, que não é uma coisa inédita na história brasileira. Muito pelo contrário, a anistia é uma coisa recorrente na história brasileira. Desde o período colonial teve anistia. Aqueles que se rebelaram contra o Império Português, o Brasil ainda era uma colônia. Depois do período regencial, na passagem de governo entre o Dom I, Dom I II, quando o Dom I morreu, o Dom I II ainda era criança, então regentes tiveram que administrar a colônia, o Brasil ainda era uma colônia, houve revoltas e houve anistia. No Segundo Império, já com Dom Pedro II no poder, também houve anistia. Quando houve a proclamação da República, muitos, corretamente, queriam a permanência da monarquia, até porque a nossa declaração da República foi, na verdade, um golpe de Estado militar. De qualquer forma, o primeiro presidente, Prudente de Moraes, perdoou os monarquistas revoltosos, uma anistia. Depois, o ditador Getúlio Vargas, que tomou o poder por outro golpe de Estado, perdoou os revoltosos que participaram da intentona comunista de 1935, foi um grupo de militares que tentou tomar o poder à força.
e de viés comunista. Na época, na época de Guerra Fria, era o pior que se podia ser na política, né? Hoje não mudou muito, né? E mesmo assim, mesmo sendo ditador, mesmo tendo torturado pessoas, eliminado inimigos, o Vargas teve essa humanidade de conceder a anistia. Em 1955, quando o Juscelino já havia ganho a eleição, Juscelino Kubitschek, presidencial, mas não havia tomado posse, o presidente em final de mandato, Carlos Luz, tentou impedir a posse do Juscelino, usando aí as desculpas mais genéricas possíveis. O Juscelino tomou posse e anistiou aqueles que tentaram impedir a sua posse democrática, ele havia ganhado a eleição. E por último, nós temos que falar da anistia do fim do governo militar, que foi concedida em 1979 pelo general Figueiredo, avô do Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro, também lutando da forma que ele entende correta lá, até porque ele não pode ficar no Brasil, teve tudo bloqueado, ordem de prisão emitida, tal, enfim, né? Mais de uma vez, e ele é realmente perseguido, mas enfim, o general Figueiredo decretou anistia. Só na Globo News, que faz a maior campanha contra a anistia, tem 2 anistiados, 2 comentaristas, o Fernando Gabeira e a Miriam Leitão. E o Fernando Gabeira, comentarista de política, ex-deputado federal, e a Miriam Leitão. O que eles fizeram? Eles invadiram palácios, quebraram, invadiram algum tribunal superior? Não. O Fernando Gabeira só sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, que é um crime global em qualquer época histórica, entendeu? E tanto que quando ele se elegeu deputado federal, ele tentou ir para os Estados Unidos, foi barrado. Falou, não, bacana, você foi perdoado lá no Brasil, aqui você jamais será bem-vindo, né? Ele tentou ir para uma Assembleia da ONU. A Miriam Leitão também foi presa, torturada, tal, mas ela também participava de grupos que faziam assalto a banco à mão armada. E muitos desses assaltos acabavam morrendo vigilantes ou policiais, enfim. Para falar só dos super famosos, porque foram mais de 5 mil pessoas anistiadas. Agora, a anistia de 1979 é diferente de todas as outras, porque além da anistia, os anistiados ganharam indenização e aposentadoria. Muitos eram bem jovens, né? Continuando, Gilberto Gil foi anistiado, Caetano Veloso foi anistiado, Fernando Henrique Cardoso foi anistiado, o ex-governador de São Paulo e senador José Serra foi anistiado, Chico Buarque, cantor, milionário, foi anistiado, Lula foi anistiado, o presidente, a Dilma foi anistiada, a lista é imensa, né? E eu termino com as palavras do Tarcísio nesse discurso, que ele falou assim: a anistia é o reencontro com a esperança. Falar que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi tentativa de golpe de Estado é piada. Não havia armas, não havia um líder. Quem eles tentam atribuir a liderança é o Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Não existe isso. O cara conduziu um golpe a 8 mil quilômetros de distância. Isso não tem na história, não tem precedente só, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Quando há um golpe de Estado, como o Hugo Chávez fez na Venezuela, ele estava lá. Ele fez 2 vezes, inclusive. A primeira deu errado, foi preso, né? Então, como o Pinochet no Chile, né, mataram o presidente Salvador Allende, imediatamente ele tomou posse. Por quê? Ele estava lá no Chile comandando um golpe de Estado. Até que no Brasil, quando houve diversas intervenções militares, o líder estava no comando, no local. Não dá para fazer remotamente, não dá para fazer por chamada de vídeo golpe de Estado. Mas enfim, para fechar, havia um cartaz pela anistia feito pelos esquerdistas, esse mesmo pessoal que hoje fala anistia jamais, anistia não, sem anistia. Olha a mensagem desse cartaz. Eu estou enviando aí para o nosso editor colocar no vídeo também. Não queremos liberdade pela metade. Anistia ampla, geral e restrita. É isso aí, Miriam Leitão. Nós também queremos anistia ampla, geral e restrita para quem não cometeu nenhum ato de violência, não tinha ninguém armado. Tem mais, esse pessoal que está preso na Papuda, eles abrem mão das indenizações e das aposentadorias que vocês tiveram. Forte abraço.